É através de entender como funciona a nossa mente que nós vamos conseguir traçar caminhos para reprogramar a nossa mente. E você não vai conseguir mudar um paradigma, reprogramar um paradigma, se você não tomar a responsabilidade da sua vida. É aí que chega a parte em que nós chamamos você a ser um protagonista da sua história. Bom, quando nós éramos criança, ainda bebês, nós fomos formados, fomos programados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas que conviviam conosco, mas como bebês, como a gente falou na live passada, nós tínhamos apenas uma parte da nossa mente, que era a mente subconsciente, certo? E aí a gente foi sendo programado lentamente, progressivamente, através de quê? Dos estímulos externos que, como bebês, nós recebíamos. Enquanto você e eu estávamos no ventre da nossa mãe, nós já estávamos sendo programados. Nós não sabíamos, né? Nós não tínhamos a percepção, nós não tínhamos capacidade cognitiva de poder analisar e rejeitar qualquer informação. Então, logo, tudo que se apresentava para nós, através dos nossos pais, né? Através da sociedade, através da mídia, tudo isso foi acolhido, abraçado por o nosso inconsciente como absoluta verdade. Então, todos nós fomos, de certa forma, vítimas de certos paradigmas. Mas o que eu quero falar na aula de hoje é que, sim, os nossos pais, a sociedade, a mídia nos programaram enquanto infância. Depois que eu descobri como foi feito isso, como esses paradigmas influenciam na minha vida, e agora eu sei que se eu quero mudar o resultado, o paradigma precisa ser mudado. Como é que isso acontece? É sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então, você não teve culpa. É claro que não teve culpa. Então, nós não tínhamos também nenhum tipo de capacidade cognitiva para rejeitar qualquer ideia ou qualquer informação. Nós não tínhamos controle, nós não tínhamos como rejeitar isso. E a mente inconsciente, até hoje, ela não rejeita. Ela absorve tudo como absoluta verdade. Ok, mas agora, né? Principalmente depois dessas lives do Hermano, você já tem uma consciência. Então, automaticamente, nós já temos a nossa consciência, certo? Eu vou fazer aquela mesma representação que eu fiz quando eu comecei a falar sobre como são formados os nossos paradigmas. Então, nós temos aqui agora o que nós chamamos de mente consciente, que também é chamada da mente que pensa, né? A mente pensante, essa mente pensante, e temos a mente subconsciente. Embora essa mente chama-se mente pensante, ela pensa que pensa. Eu e você, através da nossa mente, pensamos que pensamos, mas quem controla os nossos pensamentos são os nossos paradigmas, que estão no nosso inconsciente. Então, tudo que você faz, tudo que você quer fazer e todos os seus resultados são controlados pelos seus paradigmas, inclusive muitos dos seus pensamentos. Agora, com toda essa ciência, né, de como são formados, nós precisamos agora começar a moldar ou remodelar ou reprogramar os nossos paradigmas para que a gente consiga alcançar resultados diferentes. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Mas olha só, eu e você jamais vamos fazer coisas diferentes se primeiro nós não mudarmos aqui, ó, o fator X da questão. Nós sempre ilustramos aqui a ideia do paradigma como sendo uma ideia X, né? E a ideia que nós vamos implantar no nosso inconsciente como a ideia Y. Vamos botar aqui a ideia Y. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos implantar uma nova ideia. Mas nós, através de estudos, né, e através de vídeos aqui também no canal, nós vimos que se eu simplesmente quiser colocar uma ideia Y no local onde está uma ideia X, o que vai acontecer? Vai acontecer uma rejeição total, porque o que é
programado, qual é o meu formato mental, né? O que eu penso, o que eu acredito está aqui no X, mas se isso aqui não vier em concordância ou em alinhamento com isso aqui, esse paradigma ou essa ideia não aceita essa e simplesmente ela rejeita, expulsa. Mas como que acontece essa expulsão? É algo muito sutil. Olha um exemplo só. Suponhamos que você ganha aí 10 mil reais no mês. E alguém chegue para você e fala assim, olha, dentro de uma semana você vai ganhar 10 vezes mais aquilo que você ganha em um mês. Como seria a sua reação? Eu acredito que se você parou para pensar aí, já deu uma trava, né? Na realidade, na sua programação mental ou no seu termostato financeiro, esse valor não é mensurável, esse valor não é alcançável, embora exista pessoas que ganhem muito mais do que 10 vezes esse valor que você ganha em uma semana. Mas para você, no seu inconsciente, essa ideia é automaticamente rejeitada. E como é que ela é rejeitada? Simplesmente pelo fato de você não acreditar que é possível ou não se ver conquistando isso, embora seja uma mera imaginação ou simplesmente uma vontade ou aquele sentimento, olha, será que dá? Não, você automaticamente diz, não, é impossível, né? Eu já ganho esse valor sofrendo porque dinheiro é sofrido, né? Esse é um paradigma também. Dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim, né? Não é mesmo, mas o dinheiro não é uma coisa difícil de conquistar. Eu não disse que é fácil, mas existem formas de você conquistar a sua liberdade financeira de forma muito mais tranquila e quando você acredita, isso vem para você de maneira suave. Olha só, a Bíblia diz assim que Deus, Ele nos dá as suas bênçãos e junto a elas não nos acrescenta dores. Quando eu digo que a prosperidade é difícil, quando ganhar dinheiro é muito difícil, eu tenho que trabalhar para conquistar o dinheiro que eu quero. E, na verdade, é o inverso. Quanto mais tranquilo, quanto mais sereno e calmo você estiver com relação ao seu objetivo, é mais fácil de você conquistar. Automaticamente, nós vamos encontrando meios de criar a nossa liberdade financeira. Like. Antes, eu e você não tínhamos condições de pensar, certo? Não tínhamos. Mas hoje não é mais assim. Quando a gente diz assim, eu fui programado, eu tenho meus paradigmas, coitado de mim, e agora, ó céus, ó vida, e o meu pai e minha mãe são culpados pela vida que eu tenho. Isso não é verdade. Embora nós sim tenhamos ciência agora, que a nossa programação veio dos nossos pais e muito mais, a partir do momento que você teve essa consciência, agora é necessário mudar. Enquanto criança, nós não tínhamos condições. Agora, o que acontece? Nós já começamos a desenvolver algumas coisinhas aqui. A maneira que nós conseguimos ver o mundo, ou como nós percebemos a nossa realidade. Então, eu percebo a minha realidade através do quê? Do sentir. Eu sinto. Eu estou percebendo uma realidade. Aí eu venho, eu toco, né? São nossos sentidos. Sentir, tocar, cheirar, ouvir, né? E ver. As nossas maneiras, vamos dizer assim, que nós temos de perceber a nossa realidade. E todos nós somos iguais nisso. Todos nós somos iguais nisso. São chamados nossos 5 sentidos. Através agora dessa mente pensante, nós já temos algumas faculdades mentais que a gente consegue agora captar tudo isso. Como é que eu posso ver isso? Através do desejo, vamos botar aqui, desejo, razão, percepção, memória e imaginação. É aqui que eu quero pegar com vocês hoje. A imaginação e nós temos também a nossa intuição. Isso são as nossas faculdades mentais. Então por aqui já dá para ver que nós já não somos mais aquele bebezinho inocente. Aquele bebezinho, eu preciso do meu pai para me ajudar a pensar, eu preciso do meu pai para me ajudar a avançar na vida. Né? Não tem mais desculpa. Quando nós entendemos que agora não é somente a mente inconsciente, mas eu tenho também toda a mente consciente a meu favor, eu começo agora a trabalhar para
resolver esse meu problema. E se eu quero mudar o meu resultado, eu vou ter que mudar o paradigma através desse meu entendimento. A Bíblia diz assim: adquire o conhecimento. É através de entender como funciona a nossa mente que nós vamos conseguir traçar caminhos para reprogramar a nossa mente. Então, como é então que a gente pode reprogramar o nosso paradigma? Eu quero que você agora imagine ou comece a vasculhar os formatos mentais que você tem. Esses são os seus paradigmas. Um paradigma é uma forma de pensar, uma forma de agir, é uma forma com que você se comunica pelo mundo. Crenças, valores, ideias, hábitos, tudo isso forma um paradigma. E em que paradigma esbarra a sua prosperidade? Vamos falar sobre dinheiro, né? Dinheiro é algo que realmente sempre bate firme aí em alguns paradigmas, né? Principalmente quando o assunto é uma prosperidade financeira a ponto de ter dinheiro sobrando na carteira, no banco. Então vamos falar sobre dinheiro, tá? Qual é o seu formato mental? Quem sabe esse seja o nosso principal desafio. É descobrir o nosso formato mental com relação ao resultado que eu estou obtendo. Se eu não consigo recursos o suficiente, se eu não consigo ter rendas passivas, se eu não consigo ter dinheiro para que eu consiga viver dignamente, é bem provável que esse seja um dos principais paradigmas instalados no meu inconsciente, tá? Então, como é que eu vou saber quais são os meus paradigmas? Aquilo que você pensa assim, eu não consigo. Isso faz parte do sistema do paradigma. Aquilo que você pensa assim, é só para os outros. Isso faz parte do seu paradigma. Aquilo que você diz assim, eu não sou capaz porque eu sou coitadinho. Isso faz parte do seu paradigma. E tudo isso forma um molde mental, um formato mental. E você lembra que na live passada eu disse que a Bíblia fala que para eu experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. E renovar é fazer novo de novo. Então, se você encontra uma determinada área em que você está tendo dificuldade, procure urgentemente descobrir qual é o seu modelo ou o seu formato mental com relação a isso. Nós temos também o que o T. Harv Eker chama no livro Os Segredos da Mente Milionária de o termostato financeiro. Você já viu falar em termostato? Ele regula a temperatura. No ar-condicionado, por exemplo, se você liga lá para deixar ele em certa temperatura, ele vai até o ponto que o termostato diz. A partir daqui, você não vai mais. E aí, se há algum aquecimento, né? Se você abre uma janela ou uma porta e baixa a temperatura ou sobe, o termostato regula isso. E eu e você temos um termostato financeiro. E esse termostato, ele pode ser dado como exemplo em todas as áreas das nossas vidas. Mas eu estou pegando aqui a área financeira para que a gente consiga entender melhor com relação a quanto eu quero ganhar. É confortável para você, por exemplo, ganhar R$ 1.200, que é o que a maioria das pessoas, não vamos dizer a maioria, mas grande parte da população hoje ganha de 1.200 a 2.000. Se você está confortável com isso, isso já é o seu termostato gritando, certo? Então, se eu quero subir isso, R$ 1.200, tá? Vamos botar aqui um exemplo para a gente entender. Eu quero R$ 1.200. Esse aqui é o seu termostato. Exemplo, tá bom? Eu imagino que tem gente que ganha muito mais que isso e eu quero acreditar mesmo que você vai ganhar muito mais do que isso se você ainda está nesse limite aqui, certo? E aí você resolve ousar pensar algo do tipo Y, né? Esse R$ 1.200 é o seu termostato financeiro, mas também nós podemos chamar ele de paradigma, né? Algo do tipo X, paradigma. Se você imagina em ganhar R$ 10.000, o que vai acontecer quando você começar a querer ganhar? Uma que você, para começar a pensar em ganhar mais do que R$ 1.200,
você já tem que ter quebrado alguns paradigmas, porque nem isso, uma pessoa que é confortável com esses R$ 1.200 conseguiria fazer. Então, suponhamos que você já começou uma mudança de paradigmas e você agora quer mudar a sua renda. Só que você está acostumado ou você é confortável com R$ 1.200. E aí você começa a escalar em direção ao seu grande desejo, certo? Mas como ele ainda não desceu para o seu inconsciente, você até conseguiria subir um pouco. Imagine que aconteça algo muito louco, algo assim extraordinário na sua vida e você consegue ganhar R$ 10.000 por mês. E olha que quando se fala em ganhar 10 vezes o que você está ganhando hoje, já trava o seu inconsciente. Mas imagina só, por algo assim que aconteceu na sua vida extraordinário, você conseguiu ganhar os seus tão sonhados R$ 10.000. Que felicidade, né? Mas nem tudo são flores. Quando você tem um paradigma instalado aqui no seu inconsciente sobre que você é confortável ou você está muito bem ganhando R$ 1.200, esse é o seu termostato financeiro. Quando a temperatura começar a subir, vamos usar uma temperatura com vermelho aqui. Quando a sua temperatura começa a subir e você chega a um grau tão elevado de 10 vezes mais aquilo que está programado, o que vai acontecer no momento em que você atingir, você vai cair naquela onda do termostato. O seu termostato vai começar a regular isso e você, acredite, você desce mais rápido do que você conseguiu subir. Até o momento, e olha só que interessante, por se tratar do seu termostato, você não vai descer para 800. Que estranho, né? O que vai acontecer é que você vai vir em rumo ao que você está o quê? Quem sabe? Ao que você está programado. E o seu termostato vai fazer aquilo que ele está programado para fazer. Então o que eu tenho que fazer? Começar a regular o meu termostato. Tem pessoas, eu acredito que você já deve ter conhecido pessoas assim, ou quem sabe você foi uma dessas, né? Que em um determinado momento você estava ganhando lá um valor, certo? E aí, em um determinado momento, você conseguiu ganhar mais ou recebeu uma bolada que você não estava contando. Né? Você, ou de repente estava lá 13º, ou de repente um bônus muito grande que você recebeu na empresa por ser o melhor funcionário do mês e de repente você se vê ganhando até 10 vezes mais do que o seu salário atual. O que vai acontecer? Você vai ficar muito feliz. Gente, ganhei. E olha qual é a primeira mentalidade para identificar um termostato em ação. Quando é que eu identifico o termostato em ação? Eu não contava com esse dinheiro. Quem já ouviu falar isso? Eu não contava com esse dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Bom, já que ele veio, ele não estava no meu cronograma, eu vou gastar. Eu vou viajar, eu vou comprar um sapato novo, vou comprar um sofá novo, eu vou comprar uma roupa nova. Porque, afinal de contas, esse dinheiro entrou, ele veio meio sem eu esperar, então eu não estava contando com ele. E você acha, eu acho, que esse sentimento é um sentimento meu. Não, é o seu termostato, é o seu paradigma dizendo assim, ei, como assim? Como assim você ganha 1.200, do nada você ganha 10.000? Como assim? Vamos dar um jeito de gastar isso. E o que acontece é que a pessoa gasta tudo. Isso é inconsciente. Isso não é uma coisa consciente. Aí eu vou gastar porque o meu termostato é só 1.200. Não, o seu inconsciente vai arranjar uma maneira, uma forma de você gastar todos os R$ 10.000 que você conquistou, ainda que viesse de forma lícita, mas que não era esperado. Você já viu falar que toda coisa que não é desejada, ela tem uma síndrome da rejeição? Claro que sim, né? Crianças que nascem sem ser esperada, né? Sem ter uma programação para ir, e ela ouve assim, você não era esperada, você veio, você foi brinde, você foi temporão. Isso é a pior coisa que você pode falar para o seu filho. Se você teve um filho em que a gravidez veio como uma surpresa, mude a maneira como você diz. Olha, você não era esperada. Eu não esperava ter você. Não, nossa, você veio como uma surpresa. Foi surpreendente.
é muito mais agradável para o inconsciente do que você não é desejada. Porque o que acontece quando uma coisa ou uma pessoa não é esperada, acontece a síndrome da... Deixa eu apagar aqui que eu preciso escrever. Eu preciso escrever. Quando uma pessoa, ou uma coisa, ou um dinheiro, ou um carro, ou quem sabe a pessoa ganha até na loteria, né? Não contava com aquilo direito, acontece rejeição. O que vai acontecer é que o seu cérebro vai rejeitar, o seu paradigma vai rejeitar esse dinheiro. E tudo que é rejeitado dá um jeitinho de ir embora. O que acontece? Os seus 10 mil reais vão embora da sua vida. E você passa a viver como antes. Fulano ganhou 200 mil reais na Loteria Federal, mas ele não estava preparado ou ele não estava esperando isso. Não estava esperando. O que acontece? Ele simplesmente perde porque ele rejeita inconscientemente aquele valor. Porque o termostato dele estava esperando apenas aquilo que ele estava acostumado ou era uma pessoa confortável com um determinado valor. Então, como é que eu vou estourar esse termostato? Né? Fizeram a pergunta aqui, como é que eu vou estourar esse termostato? Gente, primeiro, nós precisamos descobrir o nosso modelo mental, né? Nós precisamos começar a mudar, reformular a maneira como essa mente pensa. Nós precisamos começar a subir o nível do conforto com o dinheiro. Quando você ganhar 10 reais a mais no seu salário ou no seu empreendimento, não tenha essa... Se essa sensação vier, você vai identificar o seu termostato em ação. Ó, veio 10 reais a mais, vou tomar sorvete. Não. Você se acostume com ele. Nossa, diz assim, olha, seja bem-vindo 10 reais. Seja muito bem-vindo à sua casa. E aí você começa a contar com esses 10 reais no próximo mês. Quando a pessoa diz que ela não contava com isso, o segredo é você contar com isso. Isso não é expectativa. Isso é algo que você está acostumando o seu inconsciente. Então, quando você conta, você tem certeza de algo, isso se torna uma realidade na sua vida. Então, ganhou 10 reais a mais no seu salário, você aceita isso. Não pense em gastar. Não pense em gastar. Você aceita ele e fala, olha, esse mês eu ganhei, suponhamos de novo que a ideia do R$1.200, tá? Ah, eu ganhei 1.200 mais 10, 1.210. Então, mês que vem eu quero 1.210. Ou eu quero 1.215. E você comece a se acostumar com isso, a se sentir confortável com isso. Tenha em mente que mesmo que você deseje 10 mil reais, os 10 mil reais, tá? Comece a se acostumar com 10 e 10. Eu coloquei aqui 10 mil reais. Ah, então beleza, eu quero ganhar 10 mil reais. Mas isso não pode ser fixo também, porque senão, quando você chegar aos seus 10 mil reais, você vai limitar de novo, o seu termostato vai passar. Embora seja muito bom isso, né? À primeira vista, você sair de R$1.200 para 10 mil reais é muito legal. Mas se você simplesmente falar, eu quero ganhar 10 mil reais, fechou, você pode chegar lá rapidamente e o seu termostato liga ali nos 10 mil reais. E aí você quer conquistar mais. Opa, cheguei a 10 mil, agora eu quero conquistar 100 mil. Sabe o que vai acontecer? O seu termostato vai te levar apenas aos 10 mil reais. Tão grande assim como você pensava. Você quer agora 100 mil reais. Então você nunca limite o seu ganho. Tem assim... tem que ser ponderado, você precisa sim, claro, e ter a mente em que não ser inconsequente, né, com relação às suas finanças, mas você tem que sempre querer mais, não ser ambicioso, mas ser uma pessoa visionária. Então, quando você receber 10 reais a mais na sua carteira, coloque no 110, coloque, em vez de eu ganhar 10 mil reais, agora eu tenho 10 mil reais e 10 na minha projeção. E aí você vai quebrar aos poucos esse seu termostato, né? E você vai identificar o tempo todo o termostato agindo, tá? Com relação também a outras áreas da sua vida. Não é só nas finanças. Nós temos termostato em várias situações da nossa vida. Principalmente quando a gente vai falar em público, as travas que nos acometem no momento em que a gente precisa se comunicar, isso é um termostato, dizendo, olha,
Até aqui você pode, você sabe que até aqui você está programado. E se você tiver que fazer uma apresentação com 10 pessoas, você está confortável com 20 pessoas, mas quando se fala em 100 pessoas ou em 100 mil pessoas, aí o seu termostato diz, não, você nunca falou para 100 mil pessoas. Então, tudo na nossa vida tem uma barreira que chama-se termostato e que está diretamente ligado ao seu paradigma. Lembrando que paradigma é o que controla o seu resultado. Então, o que eu tenho que fazer para que eu reprograme, então, o paradigma? Não há como eu arrancar um paradigma, tá? Se alguém fala para você assim, você nunca mais vai ter crenças limitantes. Você nunca mais vai sofrer tal situação a partir do momento que você arrancar esse seu paradigma. Isso não é necessariamente verdade, porque um paradigma não se pode ser arrancado. Você não pode arrancar isso, porque está instalado. O segredo é a substituição. Então você vai matar a velha ideia por falta de nutrição. Então, o que você mais alimenta na sua vida é o que vai ter mais força, tá? Então, aproveita aí já, se você ainda não deu o seu like, é o momento de pedir like. A mente inconsciente é chamada mente emocional. É ali que estão alojadas todas as suas emoções. E são as suas emoções que levam 95% de decisões na sua vida. Se você tiver que decidir entre entre a razão e a emoção quase sempre vence. Por isso que os paradigmas têm tanta força, porque eles não estão aqui nessa mente pensante. A mente pensante também é chamada de mente racional, a mente que vai medir as coisas. A mente inconsciente não, ela é muito emotiva. Para conhecer algo eu preciso sair da ignorância. Então agora nós estamos saindo da ignorância, sabendo que eu não tenho mais o direito de acusar meu pai ou minha mãe, ou seja lá quem foi que criou você, a escola, a sociedade. Tem gente que culpando os governos, culpando tudo pela situação que ela está vivendo hoje. Isso é inadmissível. A partir do momento que você toma a responsabilidade da sua vida, você começa a mudar as coisas. E você não vai conseguir mudar um paradigma, reprogramar um paradigma, se você não tomar a responsabilidade da sua vida. É aí que chega a parte em que nós chamamos você a ser um protagonista da sua história.